Eu vou chamar aqui o Mauro Jacobo, que é do TCU, nosso colega do TCU, é o atual secretário de Gestão de Processos, mas já passou por tantas... Bom, está no TCU desde 87, né, Mauro? Então, faz favor, pode subir aqui. Bom dia, gente. É uma satisfação bastante grande ter essa oportunidade aqui de falar um pouco sobre uma iniciativa selecionada nesse conjunto de boas práticas. Alguns talvez até já conheçam. Eu sei que tem algum tribunal que já utiliza, o TCM do Pará utiliza desde maio deste ano, né? Enfim, vou falar um pouquinho, então, sobre a iniciativa que a gente denomina lá como Plataforma de Serviços Digitais Conecta TCU. Tem uns slides ali que eu acho que vai projetar, né? Enfim, depois a gente vai navegar um pouquinho pela solução, que eu acho que fica mais fácil visualizar exatamente a dinâmica, o comportamento e a informação que a gente tem. Opa, então agora vai. Tá. Bem, falar um pouquinho sobre a gênese dessa solução, dessa plataforma. Nos idos lá de 2019, 2018, principalmente, em algumas reuniões técnicas com órgãos, visitas também a órgãos jurisdicionados, justamente para falar sobre algum treinamento ou implantação de soluções para prestação de contas, para tomada de conta especial, para atos de pessoal e assim por diante, sempre nos diálogos aparecia, poxa, mas é difícil encontrar as coisas lá no TCU. Tem que saber o número do processo, tem que saber a secretaria que cuida da matéria, tem que saber ficar catalogando aqui todas as comunicações que chegam, saber o acordo e assim por diante. Então, desse diálogo surgiu a ideia, então, de coletivamente pensar alguma solução. Então, na sequência, depois, a gente fez o convite a alguns órgãos que, juntamente conosco, passou lá alguns dias pensando exatamente como que a gente poderia desenhar essa solução. Nós tínhamos as informações e o jurisdicionado veio lá nos dizer que informação para ele era importante e como que seria importante. Então, desde o início, a gente pensou essa plataforma juntamente com essa filosofia de encurtar caminhos e facilitar a vida, não é? Comum que cada um tinha seus controles por planilhas e assim por diante, para saber o que o tribunal determinou, o que ele já mandou, o que eu estou devendo e assim por diante. Então, essa filosofia está desde o início dessa plataforma e principalmente por meio de serviços integrados e fáceis de usar e a partir do foco do usuário. Isso foi fundamental, foi determinante para a gente construir uma solução que servisse exatamente ao público externo. Uma analogia seria a parte do processo eletrônico voltada para o público externo ao TCU. Em 2020, a gente adotou a plataforma do GovBR como forma de autenticação. Então, com isso, também tornou mais simples alcançar o público todo de usuários. Então, toda a parte de autenticação, a pessoa faz o cadastro no portal do TCU, sem sair de casa, sem nada, e com o uso do GovBR, ele consegue fazer, então, a autenticação. Com isso, a gente teve a possibilidade de trabalhar com usuários específicos, contextos de usuários e também contextos de serviço. A ideia de plataforma que a gente construiu foi justamente para poder incorporar gradativamente, à medida que vai ficando pronta, incorporar novos serviços e incorporar novos públicos. Eu resumi aqui como públicos destinatários, órgãos e entidades, gestores públicos, estruturas de governança. Mais recentemente está interessante alguma possibilidade de atender controles internos, representantes extrajudiciais, legitimados, órgãos executores e o cidadão. Então, cada público desse tem um perfil específico e um conjunto
conjunto de serviços próprios, que a gente consegue, a partir do momento que a pessoa se loga, a gente consegue estruturar esse conjunto de serviços. Também, em termos de contexto, a gente agrupou ali serviços voltados para o órgão e entidade, os acordos e processos do TCU, determinações e recomendações, títulos executivos, as comunicações processuais, acesso aos autos, público jurídico e o mais recente é esse contexto de fiscalização. Esse aí ele está em experimentação. Tá? A ideia é, terminado esse período de experimentação, estender para todas as unidades do tribunal e também para todos os jurisdicionados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse contexto aí. Eu vou pedir um pouco a ajuda também da Camila, que a gente vai operar um pouquinho no próprio sistema para ver. Então, se Camila puder, aí você loga e eu faço o sinal depois, aí, quando é para passar de uma apresentação para outra. Bom, alguns números da plataforma Conecta. Hoje nós temos 7.000 usuários habilitados utilizando essa plataforma. Nós temos, entre esses, 27.000 são advogados, aqui está privados, mas são advogados públicos e privados, porque tem o pessoal da AGU, que tem um papel próprio, né? E tem 3.000 com essa característica de legitimados. Aqui, olhando o ano de 2023, até o final de maio, a gente tem esse quantitativo de comunicação expedido via plataforma 15.000, outras formas 9.000, porque ainda tem um público que não é possível alcançar. E aqui também a gente trouxe um dado, aquilo que vai via Conecta é muito mais rápido do que os caminhos tradicionais. A gente até teve uma elevação para 9 dias este ano, porque a gente teve muita mudança na estrutura do Poder Executivo Federal. Tá? Então, as pessoas mudaram de lugar, perderam o perfil, foram para outro órgão, então, passou algum tempo ali com esse esforço e esse trabalho conjunto para que as pessoas adquirissem perfil no novo ministério, na nova estrutura governamental. Os documentos, a gente também conseguiu avançar bastante. Hoje a gente recebe por essa plataforma documentos de até 2 gigabytes e incluímos também uma série de outros tipos. Aliás, o que mais utiliza, que é o PDF, não está aqui, mas esses aqui são os adicionais. Então, a gente recebe em JPEG, CSV, planilha, vídeo, etc., etc. Isso tudo nos permitiu, então, atender de uma forma muito mais apropriada, em especial aí no período da pandemia, não tinha mais necessidade de deslocamento algum para o tribunal. Né? A ideia aqui também, como a gente trabalhou diretamente com os órgãos jurisdicionados, nós tivemos no início o trabalho piloto com o Ministério da Saúde, o BNDES, a Petrobras e o FNDE. Então, passamos lá 2, 3 dias, eles nos dizendo como é que eles gostariam de receber essa dita informação e que informação que seria importante. Aí é que começou o desenho da solução. A implantação também foi primeiro com esses órgãos e depois, gradativamente, a gente foi estendendo. Da mesma forma, então, cada novo contexto, a gente procura fazer com algum grupo de órgãos específico usuário daquele serviço. Tivemos, inclusive, com a AGU, áreas próprias da AGU, tivemos com escritórios de advocacias que interagem bastante com o tribunal, então a gente teve um público específico para desenhar o contexto e depois testar. Aqui eu trouxe uma tela só desse contexto de fiscalização, que ele está em experimentação. Então, qual é a ideia do contexto de fiscalização? A gente já coloca o auditado próximo a equipe de auditoria em contato próximo com o auditado. Antes da pandemia, a gente tinha muito mais a atividade presencial. Hoje é muito virtual. Então, esse contato ele passa a ser através dessa ferramenta. Então, a gente já de pronto aciona o órgão pode designar aqui mesmo as pessoas que serão os interlocutores para aquele trabalho de fiscalização e passa ali a dinâmica, inclusive, para requisição de informação, fornecimento de informação,
assim por diante, diretamente auditado equipe de auditoria, sem a necessidade de manuseio desses papéis de trabalhos por estruturas intermediárias que tinha aquele papel de receber, catalogar, armazenar e assim por diante. Então, a plataforma já resolve isso. Assim como os tais papéis de trabalho, depois da fiscalização, eles ficam devidamente vinculados àquela fiscalização e num repositório único para o tribunal como um todo, né? Então, a gente reduz aqui bastante também o risco de eventual extravio de alguma mídia ou de algum documento, por conta de ser uma plataforma única, um canal único de envio e troca de informações. Bem, aqui são os contatos. Se alguém tem interesse em fazer algum contato, pode ser por meio deste e-mail, conecta.tcu@tcu.gov.br. E agora, se puderem fazer a transferência, a gente vai navegar um pouquinho na solução. No momento, se pode ser utilizado pelos tribunais de contas, sim, é uma solução que permite. Agora, nós temos 11 tribunais de contas que já estão utilizando. Há possibilidade, sim, de configuração de alguns contextos mais próprios, por exemplo, interação TCU, tribunais de contas, se aumentando o número de usuários e de possibilidades, sim, a gente pode fazer isso. Aquela configuração inicial aí muda um pouquinho em função do perfil, e a solução, então, está disponível aqui no portal TCU, não precisa instalar nada, né? É só acessar aí a plataforma Conecta TCU, que está disponível, e, ao ingressar na plataforma, como a gente tem o perfil aqui, é ambiente de produção, tá? É ambiente real. A gente não vai fazer operação, até porque nós, TCU, não temos, o nosso perfil não permite fazer operação, o perfil do usuário é que permite fazer operação, mas a gente trouxe aqui, esse desenho foi a partir do próprio diálogo que se fez. Então, por exemplo, aqui o Ministério da Saúde, logo que entra lá, vê, olha, tem 119 comunicações, determinações e recomendações pendentes de resposta, comunicações pendentes de ciência ou resposta. Então, ele já sabe de cara aquela história, o que eu estou devendo para o TCU. Está aqui, logo de cara, ele clica, ao clicar em qualquer uma dessas aí, por exemplo, comunicações pendentes, isso, ele tem a relação das comunicações que estão. Ele pode aqui dar ciência, ele pode baixar para um PDF, ele pode baixar para um Excel, ele pode fazer alguns filtros. Uma vez que ele opera ali, automaticamente ela muda de estágio, passa, por exemplo, aí para a parte de respondida, passa para a parte de encerradas e assim por diante. Então, essa informação está sempre disponível para o usuário externo, sempre, a qualquer tempo. Então, com isso, se eliminou necessidades de controles locais. Isso foi interessante ver. O Ministério da Agricultura depois nos informou que eles mudaram até a estrutura interna por conta de não haver mais necessidade de manter controles paralelos, justamente para essas informações que estão disponíveis o tempo todo, né? Então, com relação à comunicação, é isso. Então, a comunicação, a gente expede direto, o órgão diz quem tem perfil para receber, se tem perfil para receber e responder, se ele pode ver coisa sigilosa ou não, isso tudo por meio de perfil. Uma pessoa pode receber mais de um perfil, mas esses perfis eles podem também ser estruturados de tal modo que determinada pessoa só consiga ver alguma parte das informações. Obrigado. Bem, não sei como é que está o tempo. Tá. Que aí a gente abre um pouco para perguntas ao final. Bom, vou entrar em algum contexto aqui, por exemplo, um contexto de processos. Esse aqui também foi um desenho sugerido por uma pessoa daquela equipe inicial, acho que foi do BNDES que sugeriu, né? Então, mas eu gostaria de saber todos os processos que eu tenho
de alguma forma, alguma relação com o TCU, seja como unidade jurisdicionada, ou seja como com algum interesse, porque o TCU mandou cópia, fez determinação, recomendação e assim por diante. Então, aqui tem todos os processos estruturados por ano e também por tipo de processo. Ele clica ali em qualquer um desses processos, a solução abre a lista dos processos e ele pode baixar esses processos lá para os seus controles de CSV e assim por diante. E também ele tem uma parte de filtros, entra ali em alguns filtros. Esses filtros também são comuns, a pessoa pode ficar fazendo uma seleção mais refinada. Tá? Aí, tipo, eu não quero processos de atos de pessoal, eu quero só os de atos de pessoal, eu quero da relatoria tal, o processo que está aberto, o que está encerrado, o que é sigiloso, o que não é sigiloso. Ele pode ir combinando todos esses elementos, aí a solução já vai sendo sensibilizada aqui, e, chegando a informação que interessa, ele pode baixar para um controle de CSV. E também ele baixa todas essas informações, quando ela abriu ali, você vê que tem uma série de metadados que acompanham esse processo. Também pode aqui acessar o processo, se ele simplesmente quiser só acessar o processo. Então, isso em relação aos processos que o órgão tem lá no TCU. A parte de acórdãos também é uma demanda já desde o início, aliás, eu acho que foi por esta que tudo começou, que era a ideia da exposição das informações. Depois é que os serviços foram sendo agregados. Então, aqui, eles podem verificar todos os acordos que, de alguma forma, têm interesse direto para aquele órgão ou entidade. Nessa parte superior, que aparece aqui, nessa parte superior, a gente já traz para o próprio órgão a matéria de interesse dele, e aqui ele pode fazer algumas pré-seleções desses acórdãos e trazer a lista completa também dos acórdãos. Seleciona um qualquer aí. Então, tem a lista dos acórdãos, do mais moderno para o mais antigo, também com alguma quantidade de metadados e o acesso ao inteiro teor do acórdão, e também disponível para baixar por esses instrumentos. Os filtros eles são iguais em todos os contextos, por isso que a gente tentou, já desde o início, guardar essa semelhança para que a pessoa que está habituada com um dos contextos, um novo contexto vem com a mesma cara, com o mesmo jeitão de funcionamento e assim por diante. Pode ir lá, volta lá, isso. Um outro contexto que é interessante, que eu comentei, esse de fiscalização, está aí, né? Esse aí ele está em experimentação, mas ele admite aí uma série de serviços que a gente está incorporando. Então, a ideia justamente dessa plataforma é que a gente possa, à medida que avança com novos públicos, com novos contextos de serviço. Tem o público de advogado, por exemplo, ele tem um escritório virtual com seus processos, ele só vê os serviços que são próprios de quem tem o perfil de advogado. E a verificação se, de fato, aquela pessoa que diz ser advogada a gente faz com a OAB, a gente tem um acesso à base de dados da OAB, então a gente valida essa autenticação na OAB. Delegado de Polícia Federal, lá naquele grupo de legitimados, procuradores, juízes e assim por diante, a gente faz essa validação com a base de dados do órgão para confirmar o perfil, se de fato a pessoa que diz ser advogado é advogado, se diz ser procurador, é procurador e assim por diante. Então, isso também nos auxiliou bastante em termos de tornar mais simples essa possibilidade da acreditação e do perfil, justamente por conta da qualificação que a pessoa se identifica. Não sei se tem interesse de que olhe mais algum desses contextos, e senão a gente já parte aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Acho que está próximo já do tempo, né?
10 minutos, né? Enfim, esses contextos todos eles têm a mesma ideia de funcionamento e sempre a intenção de tornar fácil a interação, tornar simples também a operação da plataforma e sempre pensando em tornar mais eficiente e reduzir uma série de intermediações. Por exemplo, também a questão da classificação da informação. Agora, quando ele encaminha o documento, ele já classifica, indica a classificação e a fundamentação quando um documento tem alguma restrição de acesso. Então, não é dentro de um documento que a gente vai ler a informação, saber que aquele documento precisa ser sigiloso ou não. Já no envio ao TCU, ele precisa indicar qual é a fundamentação que se aplica àquele documento em termos de sigilo, e, com isso, também a gente tem um trato um pouco diferenciado, né, em termos de restrição de acesso, também para quem simplesmente só precisaria manusear, fazer as partes burocráticas em si. Então, resolvemos também essa questão com essa plataforma ao receber esse tipo de qualificação logo na entrada. Bem, a ideia, rapidamente, é essa. Fica também a informação, é possível utilizar, sim, para essa interação com o TCU. O TCE de Goiás, inclusive, esteve lá nos visitando para conhecer mais profundamente, eu acho que com a intenção, inclusive, de desenvolver algo semelhante para a interação, especificamente, do TCE com os seus jurisdicionados. Alguns desafios interessantes que a gente teve aqui. Bom, primeiro, toda a informação, historicamente, a gente trabalhava tem na vertical do processo. Então, você abre o processo, viu a informação, fechou o processo, não tem mais a informação. E aqui o grande desafio foi tirar de dentro do processo e colocar em contextos sistêmicos. Não precisa o jurisdicionado saber o número do processo. Ele precisa saber o que é que ele tem no TCU, o que ele precisa atender o TCU, o que ele já atendeu. Não importa o número do processo, não importa a unidade técnica que está cuidando e assim por diante. Então, esse foi um grande desafio. As informações todas a gente tinha, mas todas elas organizadas e estruturadas e oferecidas sob perspectiva do número do processo ou do número do acordo. E aqui a gente traz num contexto um pouco diferente, né, sobre a ideia mais horizontal, tirando de dentro do processo. Uma coisa interessante está acontecendo agora com essa reestruturação, que é a possibilidade da portabilidade daquelas principalmente determinações, recomendações ou coisas pendentes que estavam dirigidas, por exemplo, à Funasa mesmo. A Funasa teve um momento aí que saiu do Ministério da Saúde, deixou de existir, foi para o Ministério das Cidades, agora parece que voltou atrás e continua existindo Funasa no contexto do Ministério da Saúde. Então, como é que a gente faz para levar essa coisarada toda que foi mudando dentro da estrutura organizacional? Então, tem um trabalho bastante grande que a gente fez na retaguarda com a área de tecnologia e a área de negócio, justamente para viabilizar. Então, quem chegou lá na nova pasta, chegou e já está sabendo, olha, as matérias que foram herdadas aqui nessa nova pasta, no TCU está na seguinte situação. Deu um trabalho enorme, principalmente, por exemplo, o Ministério da Economia, que era um gigante e foi desmembrado em 4 ministérios, e, além disso, também as matérias foram distribuídas para uma série de outros. Então, a portabilidade dessa informação para poder entregar para o gestor público que acabou de chegar, saber qual é a fotografia daquele órgão perante o TCU. Isso também foi um benefício que a gente conseguiu com essa plataforma, claro que não sem um trabalho de retaguarda, justamente interagindo com o próprio órgão que tinha dificuldade. Eu não sei se essa matéria vai ficar aqui ou se vai ficar ali, não é? Então, teve um período relativamente longo de diálogo com cada um desses setores para justamente poder identificar qual matéria ficaria com quem nessa nova estrutura. Bom, gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez, e eu estou à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Oi, bom dia.
Eu fiquei vendo a sua palestra pensando num passo anterior para a disponibilização dessas informações. Porque eu vejo que, onde eu trabalho, os nossos jurisdicionados... Alô? Eles nem sempre... Você quer usar esse aqui? Eu uso o outro aqui para responder. Esse aí está com um probleminha, eu acho. Porque o que acontece é o seguinte, os jurisdicionados não mandam a informação no formato que a gente pede. Então, isso eu vejo que é uma trava muito grande, é uma dificuldade para depois você, em outro momento, poder disponibilizar para consultas, para pesquisas. E também eu gostaria que o senhor abordasse como é que foi, que é um problema, né, o tamanho do espaço que você vai deixar disponibilizadas as informações, porque são tantas informações. Então, assim, é uma coisa assim que, na prática, me consome quando eu penso nisso, né? Que a gente pede, e tem muitas informações também que a gente, às vezes, acaba nem usando, nem utilizando, mas eles têm que enviar e tem que deixar a disponibilidade delas, né? Aí, se o senhor puder explicar como é que foi essa parte ali no TCU, eu agradeço. Tá. Eu acho que a gente já contava com algumas questões mais ou menos resolvidas, né? Então, o envio de documentos ao TCU, a gente tinha lá o protocolo eletrônico que recebia em PDF. As outras formas eram outros caminhos, era a mídia, era o e-mail e assim por diante. Bom, foi feito um investimento para poder ampliar o tamanho desse arquivo. Você vê que a gente tinha 80 megas, agora a gente fala de 2 gigabytes. O arquivo em PDF ele tem que ter o mínimo de OCR, então ele só vai conseguir carregar esse arquivo se ele passar por parâmetros mínimos de OCR, pelo menos a gente exige pelo menos 70%. Né? Planilha, vídeo e assim por diante, a gente tem um tratamento na chegada para eventual risco, né, de código malicioso. Então, foi feito todo um tratamento para evitar que chegue documento carregando algum código malicioso ou coisas desse tipo. Mas tudo começa a partir de um processo que tem no TCU. Então, esse é um elemento chave para a gente saber para onde é que ele tem que ir. Tem que ter essa identificação. Quando não tem processo, que aí tem uma triagem manual, tem uma triagem para saber se vai dar origem a um processo e assim por diante. E a gente fez um trabalho junto com esses órgãos, principalmente, para tentar justamente pegar a maioria dos tipos de informação que chega. E a questão de espaço, a gente sempre teve, como é que se diz, a gente sempre teve esse desafio, mas o tribunal, felizmente, usa também os serviços em nuvem, porque ou você armazenava de forma centralizada, ou então isso ficava disperso. Quando ficava disperso nos equipamentos que tinha, as equipes de auditoria, quem instrui o processo, etc., ficava muito invisível institucionalmente. Então, a gente centralizou isso tudo. A área de tecnologia, sim, todo ano ela precisa ampliar o espaço para armazenamento. Felizmente, já de algum tempo para cá, esse item já não tem sido mais problema, não é mais caro como lá no início da tecnologia. Então, problema de espaço para armazenamento a gente não tem ainda, justamente por essa vigilância que se tem em termos de se preparar para receber informações, o fluxo de informações, que é mais ou menos regular. Né? A instituição já tem muito tempo, então a gente já mais ou menos sabe por ano qual é o volume de informação que chega. Mas, sim, tem casos concretos em que se demora um bocadinho de tempo ali para viabilizar, com o BNDES nós tivemos muito isso, para viabilizar o ingresso de informações assim, de formatos muito diferentes ou com organização completamente estranha. Então, colocando esses parâmetros, a informação está chegando mais ou menos pronta para qualquer tipo de consumo.
É claro que muita informação que a gente também disponibiliza é produzida dentro do TCU. Então, o que é produzida dentro já tem o seu domínio, não é? Boa parte dessa informação de uso mais amplo é produzida dentro do acórdão, a instrução, o parecer e assim por diante. Então, essas aí já são padronizadas há algum tempo, não é? Não sei se respondi, mas é isso. Alguma outra pergunta? Por favor. É lá. Bom dia. Só para confirmar se eu compreendi corretamente, pelo que você demonstrou ali, é feito um cadastro do órgão e cada órgão ele pode definir os perfis, certo? Não tem um cadastro, no caso, por CNPJ. Eu coloco o CNPJ do órgão e eu tenho acesso a todas as informações. No caso, o órgão é que define os perfis. É isso? Sim, é isso, né? Qual é a prática anterior? O órgão mandava um ofício dizendo: fulano e Beltrano pode acessar as informações lá no TCU, pode responder comunicação, pode ver isso, pode ver aquele outro, ou então pedir cópia do processo A, B e C. Então, a gente trabalhou com perfis, a gente só tem o começo de tudo. O órgão indica pessoas para terem o papel de gestor, que a gente chama de gestor. Normalmente, a gente recomenda que sejam pelo menos 2 pessoas. Certo. Daí eu identifiquei que ali tem as comunicações pendentes, certo? Isso. No caso, eu entro com o meu CPF, ali ele vai fazer um filtro das comunicações que tem no meu CPF ou do órgão de forma geral. Porque, por exemplo, a citação ela é pessoal, ela vai cadastrada, ela vai para mim, no caso, como gestora. Como é que funciona o sistema? Tá. O órgão vai indicar a pessoa que tem o perfil para acessar a comunicação e também se ele tem o perfil para responder. Quando você acessa as comunicações que foram dirigidas àquele órgão, ao órgão, tá? Então, se você tem o perfil lá no órgão que disse que você pode lidar com as comunicações, você acessa todas. Precisa de um perfil adicional, por exemplo, para acessar comunicação com conteúdo sigiloso. Mas você pode ter os 2 perfis. Agora, citação. Você vê que nós temos uma parte de comunicações ainda não tratadas aqui, que é justamente a questão da citação individual para a pessoa que não tem a ver com o órgão. Aí ela é um responsável num processo de contas, uma pessoa física, ela já está com um crachá de pessoa, com CPF de pessoa física. Esse nós ainda não resolvemos, porque normalmente é aquela pessoa que também não quer ser encontrada. Tá? Então, esse é um desafio que nós estamos nos debruçando para tentar encontrar alguma saída, porque não adianta, se a pessoa não quer ser encontrada, você pode oferecer a informação que for aqui. Então, a gente tem esse probleminha assim. Agora, o que acontece? Aquela que tem advogado constituído, aí o assunto muda, porque o advogado tem a obrigação, ele está constituído nos autos e a gente sabe quem é. Entendi, mas aí não vai ser nesse ambiente, vai ser no outro ambiente que vocês estão construindo. Aí. O advogado já tem um ambiente. Ele entra lá, quando ele diz que ele é o advogado, a OAB XPTO, a gente já sabe o que ele veio fazer. Aí já aparece comunicação já aparece para ele, as comunicações pendentes para ele no papel de representante extrajudicial de alguém. Aí aparece as que são pendentes para ele, né? Não tem a ver com o órgão, tem a ver com quem ele está representando.
Então, só para o advogado. Para o advogado. Ah, entendi. Para a pessoa física, a gente vai encontrar alguma saída, mas é a história, né? A pessoa não quer ser encontrada. Obrigada. Tem um aqui, ó. Oi, Mauro, tranquilo. Eu vi ali que vocês têm um item que é autorização para acesso de declaração de bens e rendas. Isso. Isso aí seria do servidor autorizar vocês a acessarem ou do órgão liberando esse acesso? E esse acesso é direto na Receita Federal ou na declaração que o servidor tem a obrigação de entregar ao órgão? Porque lá... Alô, eu sou do Rio Grande do Sul e a gente tem uma certa dificuldade nessa questão que o pessoal invoca, a questão do sigilo fiscal. Então, só queria saber como é que é esse sistema de acesso de vocês. Tá. Bom, eu acho que eu compreendi porque falhou um pouquinho aí, mas vamos lá. Essa questão da autorização, você vê, tem uma lei que obriga que o órgão ou encaminhe a cópia da declaração ou encaminhe, então, a informação dizendo às pessoas que autorizaram o acesso. Então, quando o órgão precisa encaminhar, ele usa esse contexto de serviço e nos informa quem daquele órgão autorizou que o TCU tenha acesso à declaração de bens e rendas. O acesso em si, se a gente exercitar isso, ou quando exercita isso, então já é com a Receita. A gente diz para a Receita, ó, esse povo aqui autorizou o TCU ter acesso. Tá? Então, esse aqui é só o veículo em que o órgão nos informa ali quais são as pessoas do seu órgão que, de fato, lá entregou a autorização para que o TCU possa acessar. E o acesso é na base da Receita. Sim. Alô, bom dia. Marcelo Brognoli, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, está falhando aqui também. Quer trocar esse aqui para ver se esse aqui funciona? Eu posso responder aí. Alô, eu achei muito interessante, eu cheguei um pouco atrasado aqui, confesso, mas me despertou a curiosidade a sua fala no sentido de que a possibilidade de se ter acesso aos processos, independentemente da ciência do número do processo, e também a ciência de todos os processos referentes a uma unidade jurisdicionada, o que é super importante na mudança de gestão, né, de período de gestão. Isso é o que eu entendi mesmo, se pudesse confirmar, né, e só porque eu acho o tribunal fez agora na transição de governo, né, um levantamento de todas as pendências que haviam de determinações realizadas ou recomendações para que a alternância, né, dos gestores não justificasse, eu não conhecia, não adotei as providências determinadas, porque isso foi encaminhado à gestão passada. Então, eu acho isso super importante, né, para os tribunais de contas, essa possibilidade. É isso que você entendeu, então, mas para que essa portabilidade funcione, a gente teve um trabalho de retaguarda bastante grande, né? Então, atualização de metadados. Bom, aqui um dia que era, sei lá, Ministério da Cultura, era Ministério da Cultura, Turismo e mais alguma coisa. Então, onde é que era Ministério da Cultura, que a gente tem esse metadado, sabe quais são os processos que são referentes ao Ministério da Cultura, a gente teve que fazer o trabalho. Agora, esse é para a cultura, esse é para o turismo, esse outro é para a educação, por exemplo. E isso a gente fez em conjunto com o nosso interlocutor do lado de lá. Normalmente é a estrutura de controle interno do órgão. Tá? A gente teve, de certa forma, como é que se diz, um ganho de tempo aí, porque as pessoas elas mudaram de órgão, mas elas já eram usuárias.
Tá? Então, já conheciam a dinâmica, como é que não funciona, como é que funciona e não funciona. Então, essa pessoa ela deixou de ter o perfil naquele órgão e passou a ter o perfil neste outro aqui. Uma coisa muito simples, muito rápida. Né? A gente tinha todo o cadastro, ela tinha login, senha, etc, etc. Então, foi simples. A gente só disse, ó, fulano não tem o perfil aqui, o perfil dele é aqui. E os processos, a gente atualizou os metadados, então, automaticamente, aparecia, então, para esse novo órgão, todos os processos. Ah, mas esse aqui que a gente tem dúvida. Bom, esse aqui a gente tem dúvida, vamos fazer uma segunda rodada, do tipo, esse aqui deu para fazer a migração bacana de metadados, a atualização, aí ficou mais um pouquinho. Uma reunião, 2 reuniões, manda uma planilha, volta uma planilha, justamente para a atualização dos metadados. Então, é isso que funciona mesmo. A pessoa recebeu um perfil no outro órgão, já era usuária, isso facilitou muito a vida, e ficou sabendo quais são os processos. Então, ele deixou de cuidar daqueles e passou a cuidar desse outro conjunto de processos aqui. Então, foi isso que se fez. Aliás, alguma coisa ainda está... Por exemplo, isso que eu falei, da FUNAS, a gente foi até lá e agora está voltando, né? Então, está ainda em curso alguma coisa. Né? Mas a ideia é essa, sim. Bom, não sei se tem outra pergunta, mas eu vou estar por aí também, se tiverem interesse depois de trocar alguma outra informação. E como eu disse, está disponível, os órgãos, os tribunais de contas que desejarem utilizar, já pode começar a experimentar. É uma adesão muito simples, porque a gente precisa de algumas informações com quem que a gente conversa lá daquele lado, né? E essa pessoa também poder conceder os perfis, etc, etc. E estou à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.